Então você acredita que Benedito da Silva, por exemplo, é um nome a integrar essa força que o Brasil precisa no Senado para tentar frear esse avanço da extrema-direita? Benedita é um dos maiores quadros políticos da história do Brasil, né? A gente acha que a Benedita é uma pessoa comum, né? A Benedita é uma figura histórica, representativa e fundamental para a luta contra a desigualdade no Brasil, assim. E não é qualquer nome, a gente está falando da maior, né? É o nome mais importante, talvez, hoje do estado do Rio de Janeiro para quem é de esquerda, né? Não tem outro nome. Quando você pode pensar em todos, assim, os nomes. Não há nome maior do que a Benedita. Pode ter nome igual, maior, eu acho que não tem. E dito isso, meu sonho era votar na urna Benedito e Molon pro Senado. Meu sonho era esse, de poder votar em Bené e votar em Molon e ter tranquilidade sobre meu voto do Senado, né? Acho que isso seria dois candidatos viáveis eleitoralmente. O Molon já se provou com uma capacidade eleitoral muito significativa na última eleição para o Senado, que ficou em segundo colocado. E a Benedita, em todas as eleições, pontua muito bem e hoje está muito, muito bem posicionada na pesquisa para o Senado, né? Então acho que era meu sonho de criança, era votar nos dois para o Senado. Molon não é candidato, porque, enfim, por questões pessoais, profissionais e tudo mais, e também políticas, né? Acho que E não vem candidato ao Senado? ele não vem candidato porque alguns quadros políticos do Estado fizeram de tudo para que ele não viesse candidato, né? Então, não é que o Molon não queria ser senador, mas é que parte dos ditos aliados, entre muitas aspas, não queriam que ele fosse candidato ao Senado e acabaram boicotando parte do seu processo de organização de uma pré-campanha para o Senado. Enfim, mas isso acho que ele que tem que compartilhar caso ele se sinta à vontade. Enfim, não é o meu caso aqui falar sobre isso. Dito isso, com a ausência do Molon nessa urna, eu acho que a Benedita é o projeto para o Senado do Estado de quem é de esquerda hoje no Rio de Janeiro. Qualquer outro segundo voto precisa ser para atender os votos da Benedita, né? Cabe todo mundo aí. Vai ter as pessoas que vão fazer o voto da Benedita com a Mônica Benício e tá ótimo. A Mônica é incrível. Vai ter quem vai fazer a Benedita e uma candidatura do Republicanos para tentar ter uma base também, dialogar com os evangélicos, já que a Benedita é evangélica. Vai ter uma dobrada muito grande também que vai surgir, que é a Benedita com Canela, que muitos setores da Baixada que vão fazer o voto Benedito e Canela, e eu acho que não há possibilidade, necessidade de ninguém que entende que Benedita precisa ser eleito ao Senado, de questionar as opções de dobradas que as pessoas estão fazendo, já que a prioridade para o Senado precisa ser Benedita. Só há um nome no estado do Rio de Janeiro hoje que pode ganhar a eleição para o Senado sendo progressista, que é Benedita. Não há outro nome para isso. Não há outro nome. Falar que as candidaturas mais à esquerda hoje, que também vão disputar a eleição, têm chance de ganhar a eleição, é mentira. Mentira. Cumprem uma função importantíssima da disputa eleitoral. Cumprem uma função de levar um projeto de debate, de disputa e tudo mais, mas não ganham hoje. Né? Isso é uma questão importante para se dizer. Dito isso, nós precisamos fazer com que os segundos votos de quem votar em Cláudio vote em segundo voto na Benedita, quem votar no Canela vote em segundo voto na Benedita, quem votar no candidato do Republicanos o segundo voto seja na Benedita, porque essa é uma eleição que você vota em dois candidatos ao Senado. Então, ainda que a Benedita não seja o primeiro nome de alguém, ela pode ser o segundo nome de alguém. Então, a gente precisa estimular com que o cara que queira votar no bandido do Cláudio Castro e queira votar e tá tudo bem, quer votar lá, ele... Vou votar na Bené também. E eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Mantendo os limites éticos, morais e tudo mais, mas entendendo que a prioridade pro Senado precisa ser Benedito. Eu vou além. A prioridade das esquerdas do Estado do Rio de Janeiro precisa ser a reeleição do Lula e a eleição da Benedita. Para mim, eu acho que isso é a questão fundamental de quem é de esquerda hoje no Estado do Rio de Janeiro. E sem a presença do Molon, quem que seria o seu segundo voto para ficar tranquilo? Tem essa? Pra ficar tranquilo nenhum, né? Mas... Não tem essa... Não, porque na verdade eu vou fazer campanha. Meu segundo candidato ao Senado será o nome que mais colaborar para que a Benedita seja eleita. Se a Bené falar, Romário, você pode me ajudar esse pouquinho fazendo campanha pra fulano de tal? Eu vou fazer. Entendi. Se a Bené falar, Romário, vai lá no submundo, me ajuda com isso aqui, eu vou.
Se Bené falar vai com fulano, eu vou. A parada é, o que a Bené mandar, eu vou fazer. E tô falando isso como militante mesmo, assim, não tenho nenhum vínculo com a Bené histórico, não tenho diálogos com a Bené, não falo com ela, mas eu entendo que a Bené é uma figura que transcende a minha posição de uma divergência ou outra e que a gente precisa priorizá-la. E priorizá-la nesse momento é fazer gestos para ela que, inclusive, podem divergir da nossa posição inicial ideológica. Então, acho que a prioridade precisa ser Bené eleita. Inclusive, ela viveu um episódio recente no Congresso, né, que colocou um grampo em quem talvez estivesse com a memória meio fraca histórica, né? Que foi aquela a ocasião onde o presidente da Câmara, no exercício da função, fez uma opinião pessoal que não cabia, onde simplesmente colocou pra ela que o PT votou contra a Constituição de 88, né? Sim. E aí ela saca lá, eu não sei qual o livrinho que ela tava na mão, se era a própria Constituição, ela saca lá e ela coloca assim, lê toda a ata, né, daquele dia, e ela fala, ela e toda a bancada dela votando integral. Irmão, ali ela não leu nem a Constituição, mano. Ali ela leu a digital dela, leu a mão dela, tá ligado? Porque, assim, é a mão dela que construiu essa porra aqui, tá ligado? Foi ela que construiu Constituição, foi ela que construiu. Se tem gente preta na política hoje, se tem mulher na política hoje, a gente precisa agradecer e muito, Benedita. Se tem pobre em universidade, irmão, porra, Lula foi do caralho com presidente e tudo mais e tal, mas antes do Lula tinha Bené, tá ligado? Então, no Rio de Janeiro, antes do Brizola, tinha Bené. Então, assim, a gente precisa levantar o chapéu, né, pra ela, porque ela veio antes de todo mundo no estado do Rio de Janeiro. Então, ela foi a que cumpriu as funções mais difíceis de disputar governo do estado, prefeitura, em situações muito delicadas, quando ninguém queria fazer. E agora é hora de todo mundo fazer gesto pra ela. Precisa ser todo mundo soldado da Bené. Ah, mas se eu for lá pra aquele cantinho lá, eu vou morrer. Irmão, mas é pelo projeto maior e o projeto maior é ela, cara. Ela o maior projeto hoje da esquerda do Estado de Janeiro é Benedita. E assim, obviamente nacionalmente é o Lula, mas no Estado é a Benedita, não tenha dúvida disso. Se colaborar pra Bené será você ter alguma divergência com o que você acredita? Vai, porque a Bené é maior do que sua posição ideológica hoje no Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que isso é fundamental. Ela tem uma coisa que depõe muito a favor dela, que todo mundo tá falando, e caiu na boca do povo, que é a sucessão dos governadores do Rio de Janeiro, né? Todos presos, menos ela, né? Então ela fez o exercício da função e saiu. E Sim. os outros demais todos estão aí, né, enrascados, né?